Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Hoje nós vamos à nossa quarta aula de funções. Então, aperte o dedo no like e vamos à aula. Então, pessoal, nessa nossa quarta aula de funções, nós vamos falar da função composta. Então, a função composta, também chamada de função de função, é um tipo de função matemática que combina duas ou mais variáveis. Sendo assim, ela envolve o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas e que ocorre por meio de uma só função. Pessoal, aqui no canal nós já temos aula de proporcionalidade e de grandeza. O linkzinho está aparecendo aí na parte superior da sua tela, ok? Bom, então a função composta ela é para duas ou mais variáveis, ou seja, um f de x, um g de x, um h de x e assim por diante. Vamos exemplificar melhor isso. Duas funções f de a em b e g de b em c. Determinamos função composta de g com f a função. Aí nós temos essa notação aí, g bolinha f de a em c. Esse g bolinha f tem professores que explicam como sendo o golf. O aluno gosta de falar que é o golf, fog. Só que essa bolinha significa composta. Okay? Então é um g composta de f de a em c, definido por g composta de f de x igual a gf de x. Pessoal, isso aqui é bem interessante. O g composta de f de x, eu também posso apenas escrever como sendo g de f de x. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui os diagramas para a gente entender melhor isso. Então, aqui eu tenho o conjunto A com o elemento x, tenho o conjunto B com f de x e tenho o conjunto C com g f de x. Observe que eu tenho uma função f de a em b. Então, aqui eu tenho de a em b, eu tenho a função f. Tudo bem? Veja que nessa função eu tenho domínio em A, ou seja, o conjunto A representa o domínio e o conjunto B representa o contradomínio dessa função f. Agora eu também tenho a função g, que é de B em C, ou seja, sai daqui do B para o conjunto C. Então, essa aqui é a minha função g. Agora, observe o seguinte, que na função g, o conjunto B agora ele é domínio e que o conjunto C ele é contradomínio. Agora, observe outra coisa. Domínio de A em B, f de x é imagem de x. E já na função g de B em C, eu tenho que gf de x é imagem de f de x. Agora, olha o que acontece quando eu saio direto do conjunto A para o conjunto C, eu tenho aqui uma função composta. Então, eu escrevo que g composta com f. Ou simplesmente também posso representar como sendo uma função h de a em c. Agora eu acho que ficou mais claro essas notações para você, né? Vamos ver o primeiro exemplo. Dadas duas funções f e g de r em r, definida por f de x igual a x mais 5 e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, ele pede para determinar as funções g composta com f e f composta com g. Então, agora há pouco eu falei para vocês que g composta de f é também representado como sendo uma função g de f de x. Eu também posso escrever dessa maneira. Se você preferir, você pode escrever como sendo gf de x. Assim também como posso escrever que a função composta de f com g, eu também poderia escrever como sendo uma função uma função f de g de x. Também poderia escrever dessa maneira. Bom, então, resolvendo primeiro g composta com f, vai ficar da seguinte maneira. Vamos usar o gf de x. G f de x será igual. Perceba que nós queremos colocar a função f de x dentro da função g. Quem é a função g? X ao quadrado menos 1. Então, nós vamos escrever da seguinte maneira. X ao quadrado será a nossa função f de x. Vamos colocar aqui f de x ao quadrado menos 1 é o restante da função g. Ok? Agora, o que nós vamos fazer?
Vamos tirar esse f de x daqui e vamos colocar x mais 5, que é o valor da função f de x. Então, vai ficar da seguinte maneira. G f de x, certo? É igual, tirando o f de x, nós vamos colocar x mais 5, que é a função f de x, tá? Vamos colocar entre parênteses, porque nós vamos elevar ao quadrado e subtrair uma unidade. Agora, resolvendo isso aqui, nós vamos ter um produto notável. Não é o objetivo dessa aula falar sobre produto notável, tá? Então, já vou fazer direto aqui. Então, esse aqui é um quadrado da soma, coloca como sendo o quadrado do primeiro termo, somado com 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, portanto, vai dar 10x, mais o quadrado do segundo termo, que no caso é 5. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. E a gente subtrai uma unidade. Só para finalizarmos, nós vamos ter então que a nossa função g de f de x é igual a x ao quadrado, continua assim, né? X ao quadrado, mais 10x também continua. E aqui nós temos 25 menos 1, ou seja, será 24. Então, x ao quadrado mais 10x mais 24 é a função g composta com f. Agora vamos fazer a composta de f com g. Então, vamos usar de novo aqui a função f de g de x, tá? Igual fizemos para a anterior. E vamos colocar aqui o seguinte. A g de x dentro da função f de x. Portanto, f de x é x mais 5. Então, no lugar do x, nós vamos colocar quem? O nosso g de x, certo? Então, g de x mais 5. Agora, fazendo a substituição, nós vamos ter, então, que o g de x será igual... Quem é o nosso g de x? É x ao quadrado menos 1. Vamos colocar somado com 5. Então, perceba que aqui eu troquei o g de x pela função que foi dada lá no comando da questão. Agora, a gente pode até colocar como conclusão que f de g de x será igual a x ao quadrado mais 4, porque menos 1 mais 5 é 4 positivo. Finalizamos aqui este primeiro exemplo. É bem tranquilo, pessoal. Função composta é bem tranquila, é só substituir uma na outra, certo? Vamos a mais um exemplo. Considere as funções f de r em r e g de r em r, definidas por f de x igual a 5x e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, aqui nós vamos determinar as funções compostas g com f, f com g, f de x e g de 3. Bom, nesse caso aqui eu vou usar o g composto de f mesmo, tá? Vou usar essa nomenclatura. Então, vamos colocar aqui g composta de f será igual. Então, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos colocar a função f de x dentro da função g de x. Portanto, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar um f de x e vou elevar isso ao quadrado. E subtrair 1. Então, agora nós vamos colocar que a nossa composta será igual. Quem é o f de x? É 5x, né? Então, a gente troca ali, tira o f de x e coloca o 5x, eleva ao quadrado e subtrai uma unidade. Portanto, nós vamos ter que a nossa composta será igual. 5x ao quadrado vai dar 25x ao quadrado, subtraído uma unidade. Então, essa aqui é a composta de g com f. Agora, aqui ao lado, nós vamos fazer a FOG, né? Ou seja, f composta com g. Então, vamos usar a mesma nomenclatura, f composta com g será igual. Agora, nós vamos colocar a g de x lá dentro da f de x, certo? Quem é a f de x? É 5x. No entanto, vamos colocar apenas o 5. Vamos colocar dentro do parênteses aqui a multiplicação com a nossa g de x. Agora, a gente vai substituir. Então, colocando aqui o nosso FOG, né, que é a função f composta com g, o 5, e vai multiplicar o g de x. E o g de x é x ao quadrado menos 1, como foi dado aí no problema. Continuando, então nós vamos ter 5 vezes x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado
menos 5 vezes 1 vai dar 5. Então, aqui nós temos a função composta de f com g. Bom, agora nós vamos fazer a f com a f de x. Então, nós temos a função f de x. Nós vamos colocar f de x dentro da função f. Então, vai ser igual. A função f é 5x. Então, nós vamos colocar 5, abre o parênteses e vamos colocar a f de x. Ok? Continuando aqui na outra linha. Então, essa composta será igual a 5 vezes, quem é f de x? O próprio 5x. Então, continuando, nós vamos obter que f com f de x, ou seja, composta com f de x, vai ser igual a 5 vezes 5x, 25x. E para finalizarmos, falta nós fazermos a g de 3. Essa aqui eu vou resolver separado, tá? Por quê? Primeiro eu vou fazer aqui o g de 3. Observe que o g de 3 ela está no lugar do g de x, certo? Ou seja, aonde tinha x eu tenho que trocar por 3. Então, voltando lá na nossa função, nós vamos ter que g de 3 vai ser igual. Ao invés de colocar x ao quadrado, eu vou colocar 3 ao quadrado menos 1. Então, a g de 3 será igual a 3 ao quadrado é 9, subtrai uma unidade e vamos finalizar com g de 3, tendo o resultado 8. Agora sim eu volto para a minha g de 3. Nós vamos colocar a g de 3 dentro da função g, lembrando que g de 3 vale 8. Então, nós vamos substituir lá na função g. Então, ao invés de colocar x ao quadrado, eu vou colocar agora 8 ao quadrado e subtrair uma unidade. Dessa maneira, nós vamos ter que a nossa função composta de g com g de 3 será igual a 8 ao quadrado, 64, subtraído uma unidade. Então, a gente pode finalizar que a nossa função aí composta será igual a 63. Então, fizemos aí os 4 exemplos solicitados pelo comando. Vamos a mais um exemplo. Dadas duas funções f de x igual a 1 menos 2x e g de x igual a 2x mais k, determine o valor de k de modo que f de g de x seja igual a g de f de x. Bom, nesse caso, nós temos duas compostas para resolver. Nós vamos ter a primeira, que é f de g de x, certo? Essa é a nossa primeira composta, nós vamos ter que resolver ela. Depois nós vamos ter a g de f de x também para resolver. E no final nós vamos igualar uma com a outra para descobrir o valor do k. Então, resolvendo a primeira parte aqui, nós vamos colocar a função g de x dentro da função f de x. E a função f de x é 1 menos 2 vezes, aí nós vamos colocar 2 vezes a g de x. Então, nós vamos ter que a nossa função composta de f com g de x será igual a 1 menos 2 vezes, e aqui no lugar da função g de x, nós vamos colocar 2x somado com o k. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a distributiva, né? Do 2 com 2x e do 2 com o k. Então, vai ficar assim. f de g de x será igual a 1 menos 2 vezes 2x vai dar 4x, e menos 2 vezes k vai dar menos 2k. Portanto, a primeira parte da função composta já foi feita. Agora, vamos fazer a composta de g com f de x. O que nós queremos fazer aqui? Colocar f de x dentro da função g de x. E a nossa g de x é 2 vezes x, e no lugar do x nós vamos colocar f de x, então vai ficar 2 vezes f de x, somado com k. Lembre que agora no lugar do f de x nós vamos trocar por 1 menos 2x. Então vai ficar assim. G de f de x será igual a 2 vezes, vamos abrir o parênteses e colocar 1 menos 2x, fechar o parênteses e somar com a letra k, que daqui a pouco vamos procurar o seu valor, certo? Então, continuando, nós vamos ter que g de f de x, certo?
será igual. Aqui nós vamos fazer a distributiva, tá? Multiplicar o 2 vezes o 1, depois multiplicar o 2 vezes o menos 2x. Então, fazendo a primeira parte, vai ficar 2 vezes 1 é 2, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2x, 4x. E vamos somar com a letra K. Então, essa segunda parte da composta também já foi feita. Agora, o que o problema pede? Pede que nós façamos a igualdade entre as duas, ou seja, a composta de f de g de x tem que ser igual à composta de g de f de x. Só dessa maneira vamos encontrar o valor da letra K que o problema pede. Então agora basta nós substituirmos. Quem é a função composta f com g? Nós encontramos que é 1 menos 4x menos 2k. Então, isso tem que ser igual à composta de g com f, que é 2 menos 4x somado com k. Pessoal, nessa parte aqui, nós vamos passar tudo que é k para o primeiro membro e tudo que não tem k para o segundo membro, fazendo a troca de sinal, certo? Menos 2k, recebendo o mais k vai ficar menos k, igual. Aqui no segundo membro nós já temos o 2 menos 4x e vamos receber o menos 1 mais 4x lá do primeiro membro. Veja que todos eles trocaram de sinal quando mudou de lado na igualdade. Então, fazendo a soma aqui do primeiro membro, nós vamos ter menos 3k. E fazendo a soma aqui no segundo membro, primeiro vamos eliminar os opostos e o resultado vai ficar 1 positivo. 2 menos 1, 1 positivo. Agora, isolando a letra K, nós vamos ter que menos 1 terço é o valor do K. Veja que o 3 negativo passou dividindo. Agora, pessoal, aqui no quarto exemplo, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Bom, então, como já tínhamos feito antes, vamos calcular a composta de G com F e depois vamos calcular a composta de F com G. Só para não esquecer, composta de G com F, eu poderia também escrever como sendo G de F de X, tá? Até facilita para muitas pessoas. Assim como a composta de F com G, eu também poderia escrever F com G de X. Ou poderia também usar o GOF ou FOG, né? Tanto faz. Vamos usar aqui o GOF. Para usar o GOF aqui, vamos colocar assim. Composta de G com F será igual. Mas lembre-se, para usar o GOF, você tem que saber que vai colocar F de X dentro da G de X, certo? Então, quem é G de X? É 4x mais 1. Vamos escrever assim, ó, 4 vezes x é o nosso f de x e vamos somar com 1. Agora, nós vamos colocar, então, que essa composta é igual a 4 vezes. Quem é o f de x? É o 2x, certo? Vamos colocar aqui vezes 2x mais 1. Então, podemos finalizar a composta de g com f, dizendo que 4 vezes 2x é 8x, somado com 1. Então, essa é a composta de g com f. Agora, para fazermos a composta de f com g, vamos usar a notação FOG, tá? Então, FOG, que significa composta de f com g, é igual. Nesse caso aqui, nós vamos usar a g de x dentro da f de x. Então, quem é a nossa f de x? É 2x. Só que no lugar do x, nós vamos colocar g de x. Ok? Então, fica 2 vezes g de x. Na outra linha, nós vamos continuar e vamos dizer o seguinte, que 2 vezes a g de x, que é 4x mais 1, vamos colocar isso no parêntese, tá? Porque vamos fazer a distributiva. Então, a composta de f de x com g é igual. 2 vezes, lembrando que é distributiva, tá? Vamos multiplicar o 2 com 4x, que nesse caso vai dar 8x, e vamos multiplicar o 2 com 1, e teremos como resposta o 2. Portanto, concluímos o quarto exemplo. Bem, pessoal, agora para vocês praticarem, eu vou deixar vocês com esse exercício, questão 1, questão 2 e questão 3.
Se você tiver dúvida, volta o vídeo de novo, assiste de novo a aula e tente resolver os exercícios sozinho. Se você não deu like no vídeo ainda, faça isso agora, porque dessa maneira você ajuda a que esse vídeo seja disponibilizado para mais pessoas. As respostas do exercício eu deixarei na descrição desse vídeo. Um forte abraço, até a próxima aula.